A sociologia no Brasil. A formação do pensamento sociológico surge junto do desenvolvimento do capitalismo e a colônia, que é a herança da cultura jesuíta, que, por sua vez, tem o monopólio sobre a educação, o pensamento culto e produção artística, assim universalizando uma linguagem geral. Nesta época, a exploração do trabalho indígena é intensa, combinando o ensino religioso, assim aniquilando a cultura nativa, submetendo a distinção das camadas cultas entre o saber e o trabalho braçal. A sociologia surge como conhecimento sistemático no Brasil na década de 30, devido ao interesse pela descoberta do Brasil verdadeiro em oposição ao Brasil colonizado. Surge também o desenvolvimento do nacionalismo, onde eles tentam unir as classes sociais. Assim, em 1932, foi fundada a Escola Livre de Sociologia e Política e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, e a Universidade de São Paulo, a USP. Nesta época, se destacam, então, os seguintes intelectuais: Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando de Azevedo e Gilberto Freire. Caio Prado Júnior iniciou seus estudos a partir de uma historiografia de caráter social, onde formalizava o método marxista para analisar a realidade brasileira. Sua primeira obra importante foi A Evolução Política no Brasil, em 1933. Foi o fundador da revista Brasiliense, onde dirigiu por muitos anos. Escreveu também outra obra de grande repercussão, Formação do Brasil Contemporâneo. Sérgio Buarque de Holanda iniciou sua produção intelectual voltada para a crítica literária e cultural. Publicou em 1936 seu primeiro livro, Raízes do Brasil. Foi um dos primeiros autores brasileiros a utilizar o instrumental tipológico de Weber na análise histórica e social. Fernando de Azevedo era o representante típico daquela intelectualidade, ao mesmo tempo aristocrática e humanista. Ao lado de Anísio Teixeira, destacou-se nas campanhas pela escola laica e pela escola pública. Foi um dos primeiros mestres brasileiros de sociologia e realizou um grande papel na criação da USP. Sua principal obra é A Cultura Brasileira. Gilberto Freire foi o representante do pensamento sociológico desta época em Pernambuco. Sua formação foi em pós-graduação em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Sua principal obra é Casa Grande Senzala, onde ele entendia o nacionalismo, estudando as raças, regiões, culturas e grupos sociais, que se deu com o colonialismo no Brasil. A década de 50 é marcada por dois grandes pensadores responsáveis pela formação de duas grandes correntes do pensamento social brasileiro, cujas repercussões são sentidas até hoje. Florestan Fernandes. Foi discípulo de Fernando de Azevedo e Roger Bastide. Desenvolveu uma importante pesquisa sobre negros e a questão racial no Brasil. Florestan unia a teoria à prática, sendo o que ele próprio chamava de sociologia militante. Essa busca de síntese entre a formalização teórica e precisa, através dos recursos aos clássicos, e a ação prática transformadora tem marcado toda a sua vida. Segundo ele, a sociedade podia ser situada pelos padrões ou estruturas, isto é, os fundamentos da educação social e pelos dilemas, que eram contradições geradas pela dinâmica interna da estrutura. Suas grandes preocupações no campo da sociologia, além da reflexão teórica, foi o estudo das relações sociais, da estrutura de classes da sociedade brasileira, o capitalismo dependente e o papel do intelectual. Celso Furtado foi grande inovador do pensamento econômico, não só no Brasil como na América Latina.
e apontado como fundador da economia brasileira. Seus trabalhos desenvolveram principalmente junto à CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, criando uma escola de pensamento econômico conhecida por Cepalina. Este foi defensor da ideia de que o subdesenvolvimento não correspondia a uma etapa histórica da sociedade rumo ao capitalismo, mas era uma formação econômica gerada pelo próprio capitalismo internacional. Participou ativamente da administração econômica do governo, tendo sido responsável pelas diretrizes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Seus estudos não levam em conta as contradições internas que surgiriam com o avanço da burguesia e da adoção de uma política desenvolvista nacionalista. Até hoje, entretanto, dão as questões levantadas por ele que norteiam o pensamento econômico brasileiro. Na mesma década de 50, é preciso mencionar o panorama da cultura brasileira e do estabelecimento das ciências sociais, a participação de Darcy Ribeiro. A questão indígena, em seus estudos, ligava-se a uma ampla análise do desenvolvimento industrial e do processo civilizatório a partir dos centros hemogênicos, que, a partir das relações internacionais, coordenou toda a ortodoxia, buscou as raízes históricas da situação da população indígena e procurou saída de estratégia. Como os demais intelectuais da época, uniu a teoria à prática e o modelo científico, considerada única e particular. Assim, desenvolveu a antropologia brasileira, longe dos modelos dos brasilianistas e folclóricas, evitando assim perder-se em preocupações etnográficas de menor grandeza. Então vamos lá, né? Me pediram para fazer essa entrevista sobre a questão da sociologia no período da ditadura militar. E a sociologia passou por um processo que começa com todas as ciências humanas, né? A primeira coisa que acontece é que numa ditadura as pessoas que pensam um pouco diferente tendem a ser perseguidas. A mudança do sistema educacional tira a divisão que existia do científico e de outras formas, né, que não existem mais, do ensino que a gente chama de médio, e a carga de humanas dos cursos já foi reduzida. Outra coisa foi a transformação do que era o curso de História, Geografia, né, no curso de Estudos Sociais, que muita gente confunde com as Ciências Sociais. Várias faculdades de Ciências Sociais, que é a referência, né, da Faculdade da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política, foram fechadas. E a gente tem também conflitos pelos quais os estudantes de Ciências Sociais passaram, por exemplo, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo com o pessoal do Mackenzie, que era mais conservador. Sem contar que você falar numa roda de pessoas conservadoras que você era um estudante de Sociologia era quase sinônimo de você ser tratado como subversivo na ditadura militar. Tá? O golpe de 64. Entre os anos 40 e 60, inúmeros trabalhos denunciaram as desigualdades sociais. Diversos estudos buscavam a conscientização da população e a luta pelo desenvolvimento democrático. O trabalho de sociólogos se voltou para os problemas socioeconômicos e políticos dos brasileiros, originados pela tensão que se viveu no regime militar, que se deu entre 1964 a 1985. Em meados dos anos 80, surgem antigas alianças fundando novos partidos políticos. Assim, vemos alguns sociólogos se envolvendo na causa, como Florestan Fernandes, Antônio Cândido Imelli Souza e Fernando Henrique Cardoso, que foi o criador do PSDB.